Muito bem, a lição número 1, a parte de domingo, nos fala sobre pertencer à família de Deus. Quero desejar a todos um ano novo abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor faça conosco o que Ele fez com os pioneiros no passado, que depois disseram, faremos proezas através do Senhor. Que isso seja uma realidade. Vamos falar sobre a lição, sobre pertencer à família de Deus. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos assim irmãos de Jesus e, por conseguinte, herdeiros de uma promessa maravilhosa, a promessa da vida eterna. Por isso, ao depararmos com o plano da redenção, nos envolvendo para a salvação, nós passamos a ver que Deus nos ama e nos chamou para um propósito grandioso, para sermos parte da grande família espiritual. Isso nos traz muita alegria, pois nós nos sentimos valorizados pelo Rei do Universo. E com isso, nós temos então agora uma obrigação para com o nosso Rei do Universo, é testemunharmos que somos filhos do Rei. Por isso, podemos comparar a entrada na família de Deus com aquela planta, o bambu, que eles nascem, os bambus em touceiras. Um vai ajudando o outro e unidos juntos um do outro, eles vão então crescendo e subindo. E eles assim resistem ao clima, às tempestades, ao calor, ao frio. E quando o vento bate, o bambu deixa a sua semente se espalhar ao redor deles mesmos e novos bambus crescem e vão formando aquela touceira incrível e se torna uma cerca impenetrável pela união dos bambus. Podemos dizer que o cristão, ao se tornar assim membro da família de Deus, ele está se unindo e se tornando forte através da união com os irmãos da igreja. Uma família que estava muito debilitada por terem perdido um filho, foi vista depois com alegria participando da igreja. E quando perguntaram como é que vocês superaram o trauma que viveram, o pai disse, sabe, nós quase desanimamos na fé, nossos pés resvalaram, mas o amor dos irmãos nos manteve firmes e nós vimos que merecíamos dar um pouco de amor para aqueles que também nos amavam. E assim, unidos, vencemos todos os traumas da perda do nosso ente querido. Por isso, na família de Deus, a felicidade sempre será eterna, porque estamos unidos através de um grande imã, o imã do amor do Senhor Jesus Cristo. A pergunta número 1 da lição do domingo diz assim, que figura ou que imagem aconchegante o apóstolo Paulo ele mostrou através de seus escritos? Vamos ver pelo menos uma passagem, Efésios 3, 14 e 15. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, por causa disto me ponho de joelho diante do nosso Pai, ou do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual é a figura, a imagem que Paulo invocou nesse verso? A figura é a figura de uma família que Deus deu esperança de um dia pertencermos à família celestial. Aqueles que se tornam membros da família espiritual hoje, eles se tornarão membros da família celestial, vivendo uma só comunidade na nova terra. Por isso, ao chamarmos Deus de Pai Nosso, como Jesus ensinou, ele disse, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Essa expressão Pai Nosso significa que nós aceitamos Deus como nosso Pai. E por isso queremos pertencer à família que Deus, então, ele inaugurou e criou nessa terra. Por isso, através disso, Jesus se tornou o nosso irmão e nos deu o direito de sermos herdeiros com Ele na vida eterna. Louvado seja. A pergunta número 2. De que forma Deus nos considera e como Ele se relaciona conosco? Vamos ver o que Moisés disse a Faraó e como ele expressou a vontade divina ou a expressão divina através do que ele conversou com Faraó. Livro de Êxodo 3, verso 10, está escrito assim, vem agora, pois, Deus dizendo a Moisés, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, e você vai tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, nessa expressão, Deus está dizendo a Moisés, essas pessoas que você deve libertar, Moisés, é o meu povo, são os filhos de Israel. Eu prometi a Abraão, prometi a Jacó, que se chamou de novo, com o novo nome Israel, que eu ia tirar o meu povo do Egito, e você vai lá retirar o meu povo. Outra expressão, Êxodo 5, verso 1, e depois foram Moisés e Arão perante Faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Aqui também
Moisés, ao falar com o faraó, menciona que Deus, ele é o líder do seu povo. E os filhos de Israel foram chamados o povo de Deus. Também a imagem de um pai amoroso e de uma família. Gálatas 3, 25, depois do verso 29. Porque todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, para a pergunta de que forma Deus nos considera e como Ele se relaciona conosco. Resposta: Deus nos considera como seus filhos e se mostra como um pai amoroso, pois nos mostra o seu amor e a sua misericórdia. Assim Deus se relaciona conosco. No relato da criação, nós somos considerados apenas seres criados por Deus, mas na cruz do Calvário, nós somos considerados como filhos de Deus. Por isso, o apóstolo João, no livro de João, capítulo 1, verso 12, ele escreveu o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, Deus dá para essa pessoa um poder. Não é um título, é um poder. Não é uma posição, é um poder. Não é um nome, é um poder. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É muito importante considerarmos que somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus como o nosso Salvador. Ellen White escreveu o seguinte: como cristãos, Deus tem sobre nós direitos que nunca devemos perder de vista, nem um momento sequer. E quão cuidadosos devemos ser de reter-lhe a imagem e nada fazer que amesquinhe ou rebaixe nossa santa vocação, pois somos contados na família real. Meditações Matinais, 1962, na página 20. Então, Ellen White menciona: nós nunca devemos perder de vista de que Deus nos fez seus filhos e não podemos amesquinhar, rebaixar esse padrão que Deus nos colocou de sermos os seus filhos. Quando Carlos IX era rei da França, o príncipe, um menino de 12 anos foi raptado e os seus raptores queriam assim desvirtuar o caráter do moço, queriam envolvê-lo em vícios para que ele tivesse o caráter estragado. Então, esse moço foi assediado por muitas tentações, com drogas, com vícios, com bebidas alcoólicas. Mas ele nunca se corrompeu. Ele dizia para os seus captores: eu sou filho do rei, não posso participar ou comer isso ou beber isso. E assim, manteve-se firme até que seus captores, vendo que não conseguiu nada, o abandonaram numa estrada e alguns colonos o encontraram e o conduziram ao palácio. Mas ele não foi corrompido, porque ele tinha esse lema em sua vida: eu sou o filho do rei. Devemos entender que somos filhos do rei do universo e temos que vencer as tentações, temos que honrar a Deus através dessa posição gloriosa: sou filho do rei. Deus nos abençoe, porque sendo filho do rei, somos também parte da família de Deus. Deus abençoe que este ano possamos sentir isso em nossa santa vocação. Deus nos tornou seus filhos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem para o nosso coração. Nos torna, Senhor, cada vez mais conscientes dessa grande verdade, para resistirmos às tentações e honrarmos o teu santo nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz ano novo. Amém.